Graça e paz, queridos. Neste vídeo, a interpretação é sobre sonhar com a escola. Mas primeiro vamos ler alguma coisa na palavra de Deus, que está em Salmos 32, versículo 8, que diz assim: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Amados, quando você sonha com escola, basicamente você deve então entender para que serve uma escola principalmente. Escola é um lugar onde você vai receber instrução, ensino, e depois de você ter passado por um período onde vai ser te oferecido o estudo, a instrução, você vai passar por provas, né? Misericórdia, pastor. Quem já estudou sabe disso, né? Provas mais fáceis, provas mais difíceis. Então, escola está ligado a essas coisas. Então, quando você sonha com escola, normalmente está falando que você recebeu algo da parte de Deus em matéria de uma instrução, de um conselho, de um ensino para fazer determinada coisa. E será que você deu ouvidos ao conselho? Porque aqui está falando esse sonho que você vai passar por uma mesma situação até você ser aprovado. Pode ser que você está com dúvidas e você precisa buscar a direção de Deus. Guarda essa situação no seu coração, viu? Porque ela é muito importante. Agora, há alguns sonhos específicos. Por exemplo, tem pessoas que sonham que está voltando para a escola. Isso aí são lições, ensinos, instruções que Deus já deu para você, viu? E você está passando por cima desse ensino. Você está pisando em algo que Deus falou para você não pisar, viu? Você está repetindo o erro, você está repetindo algo que Deus falou assim, não faz mais isso. Identifica onde é que você está repetindo esse erro e não volta mais a fazer, tá? Tem outro sonho também muito comum, que é uma pessoa que sonha que está fazendo prova. É Deus falando com você que você está passando uma consequência por não ter ouvido o que Deus falou para você, tá? Por você não ter dado atenção ao que Deus te falou, então veio essa prova, né? Já viu? Muitas pessoas na igreja falam assim, irmão, irmã, estou passando por uma prova, pode ser alguma coisa, uma consequência de uma direção errada que você tomou e deu nesse problema, né? Amados, quando você está passando por essas coisas, tem que lembrar que você está desobedecendo algum ensino, ao que Deus te falou, te instruiu, e você abriu uma brecha para o inimigo te atacar. Pastor, é isso? Prova muitas vezes tem a ver com brecha, tem às vezes com direção errada, né? Deus falou assim, não é assim, e as coisas deram errada para a pessoa, né? Pra você ter uma ideia, o rei Davi, ele tinha instrução, ele era um salmista, ele compunha salmos inspirados pelo Espírito Santo. E quando você lê o livro de 2 Samuel, eu vou olhar aqui, vou colocar aqui depois. 2 Samuel, não, é 1 Samuel capítulo 11. Davi, chega a primavera, os reis saem para guerrear e o general de Davi chama Davi para sair à guerra e Davi descumpre um princípio, né? Ele fala, não, dessa vez eu não vou não, vocês vão e eu vou ficar aqui. Davi dormia bem, estava descansando, até que um dia ele acordou e foi para o terraço da sua casa e ali ele viu uma mulher muito bonita, muito formosa, né? Que ela estava tomando banho
e ela se chamava Batseba. O marido dela estava na guerra. Davi ficou encantado com a beleza, com a formosura daquela mulher, e ele mandou chamar para conversar com ela. Não era para chamar nada, na verdade ele já estava querendo cantar ela, né? E ele se deitou com aquela mulher e ela gerou um filho bastardo, né? E isso aí trouxe muitas consequências para Davi. Entrou em várias provas. Então é assim, quando você tem a instrução de Deus, convém a gente obedecer, porque as provas podem ser difíceis, provas duras, vai trazer angústia, choro, né? Vai trazer problemas, às vezes não só para você, para mais pessoas. Tem várias partes na Bíblia onde você vai encontrar falando sobre instrução, sobre ensino, né? Romanos 12 você vai ver falar sobre isso, Provérbios 9 fala sobre situações de ensino, né? E o próprio Jesus, quando estava para ir embora dessa terra, em Mateus capítulo 28, ele dá ordem aos seus discípulos para que fossem e fizessem discípulos em toda a terra, né? E era para ensinar eles tudo que Jesus havia falado. Então é assim, queridos. Passou por. Você teve sonho com escola, tá falando sobre instrução, ensino, sobre prova, sobre coisas que você vai repetir uma situação até você ser aprovado. Tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e até uma próxima oportunidade, se o nosso bom Deus nos permitir.